Vamos começar agora a resolução de exercício a respeito de grandezas escalares e grandezas vetoriais, beleza? Primeiro exercício da CAF diz o seguinte: assinale entre as alternativas a seguir aquela que completa corretamente a afirmativa. Grandezas vetoriais são aquelas que necessitam do que para serem perfeitamente definidas. O que nós precisamos para ter uma grandeza do tipo vetorial? Podem responder. Precisamos do valor numérico, com certeza. O que mais? Simplesmente o valor numérico e a unidade é suficiente para caracterizar ela? Não. Preciso também conhecer a sua direção e o seu sentido. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Nunca foi tão fácil. Tudo bem isso aqui? Observe a figura a seguir e determine quais vetores que possuem a mesma direção. O que é a direção de um vetor? É se ele está na direção horizontal, se ele está na direção vertical ou se ele está na direção diagonal. Certo, todo mundo? Então vamos lá. Quais vetores apresentam a mesma direção? Mesma direção. Por exemplo, se eu pegar ali, quais são as direções mesmo que eu tenho, que eu acabei de falar? Eu posso ter uma análise do que acontece na vertical. O que mais? Posso ter o que acontece na horizontal e posso ter o que acontece na minha diagonal. Nesse sentido, quais vetores que estão na direção vertical? O vetor A, porque ele está na vertical, aqui para cima, né? Ó. Quem mais está na vertical? O E, que também está na vertical, e o F. São esses três vetores que estão na vertical, tudo bem? Ah, mas um está apontando para cima, outro para baixo. O para cima e para baixo é sentido. Eu estou perguntando a mesma direção, tudo bem? Quais vetores que estão na direção horizontal? B. Quem mais? G e quem mais? Só. Então é o B e o G que estão na direção horizontal. E quem que está na direção diagonal? Hã? Na direção diagonal nós temos o D e nós temos o vetor C. Nunca foi tão fácil, concordam? Aí na letra B eu tenho que falar quais vetores que possuem o mesmo sentido. O sentido é a cabecinha da flecha. Quais que apresentam o mesmo sentido? A e F tem o mesmo sentido? Sim. O A está para cima, o F está para cima. Então, perfeito, pode ser o A e o F. Ó. Então, o meu vetor A e o meu vetor F. Quais outros vetores têm o mesmo sentido? C e D. Então, o vetor C e o vetor D. Lembrando que essa flechinha que eu coloco em cima é para falar que eu estou me referindo a um vetor. Tem mais algum vetor que apresenta o mesmo sentido? Não? Então terminei a letra B. O que a letra C quer saber? Quais vetores têm a mesma intensidade? O que é a intensidade de um vetor? É o módulo, é o seu tamanho. Então quais vetores têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de quadradinhos? Quais? C e D? Vocês concordam que C e D têm o mesmo tamanho? Eles pegam duas diagonais, né? Então o vetor C e o vetor D apresentam o mesmo tamanho. E quais outros vetores apresentam o mesmo tamanho? O A e o B? Ah, mas esse aqui está na horizontal e esse está na vertical? Tanto faz. O exercício só perguntou o quê? O tamanho, não é? Então o tamanho do A é igual ao tamanho de quem? Do B. E isso é igual ao tamanho de quem? Tamanho de F, que é igual ao tamanho de quem? Quem? E. Então são esses vetores que apresentam o mesmo tamanho. É claro que se eu quiser colocar, eu posso falar, né? Esses quatro vetores aqui apresentam duas unidades de tamanho, porque cada bloquinho é uma unidade. E esses dois vetores aqui, como eles têm a diagonal, se você aplicasse um Pitágoras, o tamanho deles seria a raiz de 2. Então eu apresento esses vetores com esses tamanhos. E a letra D pergunta, quais vetores são iguais? O que um vetor precisa para ser igual ao outro? Ele precisa apresentar a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Quais vetores são exatamente iguais? O C e o D, perfeito. E o A e o F. E o A e o F. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo como caracteriza os vetores?
Então pronto, o exercício 7 está feito. Aí o 8 diz o seguinte: verifique quais são as grandezas escalares e as vetoriais nas afirmações abaixo. Então vamos lá. O deslocamento de um avião foi de 100 km na direção norte do Brasil. O deslocamento é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Vetorial, todo mundo concorda? Distância é escalar, mas deslocamento é vetorial. Então a primeira opção aqui tem que ser o quê? Vetorial. Eu que sou aluno de vestibular, lá o que eu já faço? Descarto essa alternativa e descarto essa. Antes, se eu fosse chutar, eu tinha 20% de chance de acertar. Agora já foi para 33%. Aí eu vejo a segunda. A área é de 120 metros quadrados. A área é uma grandeza vetorial ou escalar? Escalar. Então aqui, essa já não é a resposta correta. Já eliminei mais uma. Agora, se eu for chutar, minha chance de acerto vai para 50%. Aí eu olho para a terceira. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km. Opa, foi a força, pulei o 3. A força é uma grandeza de qual tipo? Vetorial. Lembra aquele exemplo que eu dei? Eu coloco um estojo em cima da mesa e vou aplicar uma força. Para onde que ele vai? Não sei. Pode ser na direção horizontal, vertical. Então a força é uma grandeza vetorial. Então a terceira opção pode ser escalar? Então qual é a alternativa correta? A letra D. Então isso significa que a velocidade é vetorial e que o tempo é escalar. De boa? Fácil? Então tá bom. Próximo exercício, number 9. Grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem quantitativamente a propriedade observada no estudo de um fenômeno físico. Em estudos físicos, elas se apresentam na forma vetorial ou na forma escalar. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas grandezas vetoriais. Se eu quero só vetorial, sabe o que é mais fácil do que eu ficar caçando as vetoriais? Eu caçar as que não são vetoriais. Na letra A, tempo é vetorial? Então já não é. A B, vocês acabaram de falar que a área é escalar? Então já não é. Letra C, temperatura é vetorial? Então já corto. D, acabou de falar que a área não é vetorial? O que sobrou? E. Então, velocidade é vetorial, aceleração é vetorial, força é vetorial e campo elétrico é vetorial. Toda vez que a gente fala de campo, o campo envolve uma ação, uma região do espaço onde atua determinada força. O que é campo gravitacional? É uma região do espaço onde atua a força gravitacional. O que é um campo elétrico? Uma região do espaço onde atua a força elétrica. O que é um campo magnético? Uma região do espaço onde atua a força magnética. Então, sempre campo também vai ser vetorial. Tudo bem? E aqui finalizamos este módulo.